Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, da obra de Kardec, O que é o Espiritismo. Nós estamos hoje no nosso 13º estudo, em que iniciamos este livro escrito por Allan Kardec, O que é o Espiritismo, onde justamente nessa obra ele conceitua, responde à pergunta o que é o Espiritismo. Como muitos de vocês sabem, Kardec escreveu 3 pequenas obras introdutórias para aqueles que nada conhecem de Espiritismo iniciarem os seus estudos. Dessas 3 obras introdutórias, nós estudamos 2 já completas e estamos agora nessa terceira. Nós estudamos a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, de Allan Kardec. Estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E agora estamos estudando a obra O que é o Espiritismo. São obras pequenas, mas que têm o objetivo de introduzir o estudo do Espiritismo. Portanto, aqueles que se perguntam por onde começar, Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes, né? Que são essas que a gente citou. Então, nós estamos estudando o que é o Espiritismo e estamos ainda na introdução deste livro, no chamado preâmbulo, onde justamente já no início da obra, Kardec define o que é o Espiritismo. A gente viu essa definição e a gente percebeu que essa definição ela é dupla, curiosamente. Nós ficamos aí mais de 4, 5, até 8 semanas estudando alguns detalhes desse conceito que ele dá no preâmbulo, e agora nós estamos encerrando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a segunda parte da definição que Kardec dá sobre o que é o Espiritismo. Então vejam que é o próprio Kardec definindo o que o Espiritismo é e dando uma definição dupla já no preâmbulo dessa obra, o que é o Espiritismo. A gente vai comentar a segunda parte agora desse conceito e também vamos comentar um pouco por que ele dividiu em 2 esse conceito do que é o Espiritismo, né? Os nossos amigos tiveram algum problema técnico, o Lauro e o José, mas já já eles estarão aqui conosco, né? Então a gente vai até eles chegarem fazendo uma pequena lembrança do que a gente viu até aqui. Então, se vocês abrirem a obra O que é o Espiritismo e pegarem o preâmbulo, vocês vão ver Kardec dizendo o que a gente já analisou, né? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que a gente fez nos últimos estudos? A gente se dedicou a explicar por que o Espiritismo é uma ciência. O que é essa ciência espírita? A gente tratou de várias questões sobre a relação espiritismo e ciência. Depois, no estudo passado, então é muito recomendável que aqueles que não pegaram esses estudos passados vejam os outros 12 estudos, é muito importante. No último, a gente tratou da parte filosófica, né? Relação espiritismo e filosofia. A gente viu que o espiritismo é uma filosofia, mas não no sentido acadêmico, como um sistema filosófico elaborado pela mente de um homem, mas ele é uma filosofia fruto da ciência espírita, o que tem características próprias, né? A gente viu sobre essas, como ele diz ali, o espiritismo, a filosofia espírita compreende todas as consequências morais. A gente viu o que são essas consequências morais no estudo passado. Então, todos esses conceitos muito importantes, a gente tentou comentar com detalhe o que quer dizer cada uma dessas coisas, né? Porque é interessante que, apesar de Kardec ter feito uma obra
para dizer o que o espiritismo é, a gente ainda vê até hoje o próprio movimento espírita nessa discussão infinita, tentando cada um dizer o que o espiritismo é, sendo que Kardec escreveu uma obra para dizer o que o espiritismo é. Então, é muito curioso esse comportamento, porque ele deixou tudo escrito, bem feito, muito claro para a gente. Basta a gente ler, prestar atenção, levar a sério, raciocinar. Então, vejam, e tem uma curiosidade que ainda dá mais força para esse conceito do que é o espiritismo que ele dá aqui. Porque esse conceito que a gente está estudando do que é o espiritismo, e essa obra em si, o que é o espiritismo, ele foi sempre reeditando ela. Significa que, apesar da sua primeira edição ser de 1859, é esse o que é o espiritismo que nós temos aqui, que foi a edição definitiva, não é de 59. Ela é de 66, ou seja, nós já tínhamos praticamente todas as obras espíritas. Só faltava a Gênese. Então vejam como já estava bem adiantado quando ele publica a edição definitiva do que é o Espiritismo. O que isso quer dizer? Que esse conceito aqui vai aparecer só na edição definitiva. Porque ele, como o Espiritismo ia evoluindo enquanto teoria, naturalmente ele foi evoluindo o conceito do que o Espiritismo é. Então aquelas pessoas que tentam dizer, não, mas tem pontos que depois vieram que ele não colocou. Não. Essa definição que ele deu foi mais para perto do fim do seu trabalho do que para o início, com o espiritismo bem desenvolvido. Então essa é a melhor definição que a gente tem do que é o espiritismo. E vocês vejam que ele coloca que o espiritismo é uma ciência e uma filosofia com consequências morais. E, curiosamente, o que fez o movimento espírita? Inventou um outro conceito de um tríplice aspecto de espiritismo, ciência, filosofia e religião, e Kardec jamais usou isso. Já vi muitas pessoas do movimento espírita dizendo que esse conceito de religião só veio depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a pessoa que disse isso não sabia que esse conceito que está aqui, de ciência e filosofia com consequências morais, ele criou depois do Evangelho. Então, mesmo depois do Evangelho, ele continuou dizendo que o Espiritismo era uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Mas aí, agora entrando no assunto propriamente dito, ele vai dizer, bem assim no finalzinho do preâmbulo, o Espiritismo é a ciência, então ele volta a deixar muito claro que o Espiritismo é uma ciência, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, por que ele define duas vezes o espiritismo, né? Acima ele define como o espiritismo, ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica como ciência prática, todo aquele parágrafo anterior. Por que ele dá duas definições? Por que ele faz isso? Porque a definição aqui, ela é dupla, porque na primeira parte da definição, que a gente já viu, ele está dando uma definição quanto ao método pelo qual o espiritismo foi criado. Então a gente está falando do método. De que maneira o espiritismo foi criado? Ele foi criado como uma ciência. Que dessa ciência nasce a sua filosofia e as consequências morais. Então ali a gente está falando do método. Porque eu tenho vários métodos de como construir uma teoria. E ele explica, então, na primeira definição, o método. Na segunda definição, nessa que eu li agora, o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Ele está tratando do que o espiritismo estuda. São coisas diferentes, o método e o objeto de estudo. A gente já vai continuar. Primeiramente, eu quero dar boa noite ao Lauro, dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, Lauro. Olá, Michel, boa noite. Boa noite
perdão, toda a galera do chat, o José que está chegando aqui, um pouco atrasado, e que houve um probleminha de energia, mas achei que nem ia voltar. Vamos, vira que segue. Bons estudos para nós. José, boa noite. Não fui só eu que atrasei, então, hoje. Não, hoje o cachê vai ser descontado. Eu já estou vendo aqui com o pessoal do financeiro. Vamos tomar falta aí na lista. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Um pequeno atraso aí, mas vamos seguir estudando e tratando dessa obra, né, que é o Espiritismo. Vamos, todos bem-vindos aí, e vamos seguir. É isso aí. O que eu estava tratando aqui com o pessoal já para contextualizar para vocês? Eu expliquei que a gente viu até agora aquela definição primeira que Kardec dá ali no preâmbulo do que é o Espiritismo, que a gente viu, o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, consequências morais, a gente viu, gastou um bom tempo para ver isso, e depois, logo abaixo, ele dá uma segunda definição. Uma segunda definição do que é o Espiritismo. Se a gente olhar no preâmbulo aí, o Lauro vai mostrar para nós agora, o pessoal vai poder visualizar. Ele primeiro dá uma definição e depois ele continua a definição. É curioso porque ao definir o Espiritismo, ele deu uma definição dupla. Era isso que eu estava comentando com o pessoal que está aqui nos acompanhando, né? Vou deixar o Lauro baixar um pouquinho ali para nós ver como a definição é dupla, né? Desce mais um pouquinho ali, quando ele diz... Pode descer. Aí, ó, para responder, ele diz, diremos que, daí vem a definição primeira, aqui tá, pode descer um pouco mais, Lauro, que é a que a gente viu por semanas, né? O Espiritismo, ao mesmo tempo, uma ciência, observação, a gente tratou bastante disso, mas pode descer mais para a gente ver agora a segunda parte. Ele dá, podemos defini-la assim, daí ele dá essa aí, ó, que é o que eu estava comentando agora. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o que eu estava comentando com o pessoal, que por que ele faz uma definição dupla? É que na primeira definição ele está falando do método pelo qual o Espiritismo foi feito. Foi através de uma ciência, que dessa ciência vem a sua filosofia e as consequências morais. A segunda definição é a definição do que essa ciência trata, do objeto de estudo dessa ciência. Porque toda ciência vai ter um objeto de estudo, nenhuma ciência trata de tudo. Então, qual que vai ser o objeto de estudo do Espiritismo? É a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, está dado aqui o objeto de estudo do Espiritismo. Significa que o que não tiver relação com esse objeto de estudo não vai ser tratado pela ciência espírita, porque ela já tem o seu objeto de estudo. Esse espírito, que é o seu objeto de estudo, ela trata da natureza, origem e destino. A natureza é aquilo que é o espírito, né? Aquilo que constitui, do que ele é formado, do que ele é feito. A origem é sobre justamente a sua criação, como que ele surge, e o destino é justamente todo o caminho de progresso e finalidade da existência dos espíritos. E dentro desse destino, eu vou ter as relações com o mundo corporal, né? Então, os espíritos, eles se relacionam com o mundo corporal. Há um relacionamento entre os espíritos e o seu mundo, que é o mundo dos espíritos, e os espíritos se relacionando com o mundo corporal, com os homens. Então, esse é o objeto de estudo do espiritismo. A gente vai ver que na obra de Kardec, ele trata de muitos assuntos, não só de espiritismo, o que faz muitas vezes as pessoas confundirem. As pessoas acham
que só tem espiritismo nas obras de Kardec. Muito cuidado. Porque ele tratou de diversos assuntos. Mas por que ele tratou de diversos assuntos? Porque a própria ciência espírita, ela tem uma característica que é sua. Como o objeto de estudo da ciência espírita são seres inteligentes, são os espíritos, eu posso questionar o objeto da minha ciência e ele responde perguntas. Vejam o que é ter como objeto de estudo um ser inteligente, porque ele pode responder perguntas. E é natural que eu vá perguntar sobre todos os assuntos. Se eu pretendo fazer um estudo completo, e é o que Kardec vai fazer, ele vai submeter aos espíritos todas as perguntas possíveis, sobre todos os assuntos. Só que ele vai perceber o seguinte, que embora ele vá perguntar sobre todos os assuntos para os espíritos, eu não consigo tirar uma resposta satisfatória dos espíritos para qualquer pergunta. Então, se eu pergunto, por exemplo, para um espírito, só um exemplo, se eu fizer uma pergunta para um espírito sobre matemática, não é porque um espírito está respondendo através de um médium que isso seja espiritismo ou que seja matemática na visão espírita. Muito cuidado. É matemática. Só que ele é um ser inteligente sem corpo, que para me responder ele se utiliza de um médium. Mas ele está falando sobre matemática. Então não é a visão do espiritismo ou só porque ele está falando de um assunto, isso também faz parte do espiritismo. Muito cuidado. Isso faz parte do estudo das relações dos espíritos com o mundo corporal. Eu estou observando que um espírito pode se comunicar conosco e opinar sobre as coisas. Isso faz parte do objeto de estudo. Mas o que ele está falando em si vai depender. Ele pode falar de tudo, e ao falar de tudo não significa que seja espiritismo. É simplesmente uma opinião de um espírito. Então essa é a confusão, às vezes, que as pessoas fazem. Elas acham que se tem um espírito falando, é a opinião do espiritismo, ou é objeto de estudo do espiritismo. Não é. Kardec vai demonstrar isso nas suas obras. Não é. Então não confunda as coisas. Ou então Kardec faz citações da ciência da sua época. E ele faz citações de ciências que mais tarde, essas ciências que ele citou, se modificaram. Então, o que acontece? Como essas ciências se modificaram, as pessoas acham que isso é uma correção que tem que fazer na obra de Kardec porque o espiritismo errou. É um equívoco, porque ele está citando a ciência da sua época, e ele só podia fazer isso. Ele não tinha como citar algo que não existia. Mas não é que ele está falando de espiritismo, ele está citando essa ciência. A partir do momento que essas ciências se modificaram, não muda nada para o espiritismo, porque o que mudou foi que a citação que ele fez não serve mais, mas é uma mudança na ciência que ele citou, não tem nada a ver com o espiritismo. Que são confusões que as pessoas fazem. Então, o que é o espiritismo? É a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Se fugir desse objeto, desse escopo, dessa área, não é espiritismo. Então, é muito importante a gente ter essa noção para não confundir. Porque as pessoas acham que eu posso tratar tudo na visão espírita, né? Hoje é muito comum. As pessoas querem tratar tudo na visão espírita, mas não existe tudo na visão espírita. Só existe visão espírita daquilo que o espiritismo estuda. Aquilo que ele não estuda pode ser opinião de um espírito. Só que a gente também vai aprender que é um erro eu querer saber a opinião dos espíritos para coisas que dependem dos homens. Então, se eu quero saber sobre física, química, biologia, eu tenho que buscar essas ciências. Eu não tenho que perguntar para os espíritos sobre isso. Então, o papel dos espíritos é a gente tratar desse objeto aqui, natureza, origem e destino. E mesmo assim, a gente vai ver que dentro da natureza, origem, destino e as relações com o mundo corporal, eu também vou ter limitações, o que também é natural para qualquer ciência. Outro equívoco, achar que porque ele trata desse assunto, que ele vai responder tudo sobre esse assunto.
Também não. Há várias questões que ficarem abertas, o que é próprio também de qualquer ciência. Toda ciência tem o seu objeto, mas não significa que ela responda a tudo sobre esse objeto. Porque são as limitações que cada ciência tem, por isso que elas estão sempre progredindo. Não é diferente com o espiritismo, ele não respondeu tudo. E claro que para responder respostas novas, para trazer evoluções na sua teoria, também, como qualquer ciência, o espiritismo tem os seus critérios. Então, se tem coisas na teoria espírita, em Kardec, que não são respondidas, não significa que mais tarde, quando um outro espírito falou, que isso seja uma complementação da teoria espírita. Depende. Ela tem que atender determinados requisitos, determinados critérios que a própria ciência impõe, assim como também em qualquer ciência. Então, essas observações são muito importantes para a gente entender o que é o espiritismo. Passo para vocês. Eu acho que é perfeito, né? Essa questão de dados científicos de outras ciências que Kardec tratou e que depois foram revisados, é só mesmo uma confusão para achar que a teoria espírita perde com isso, né? Não faz nenhum sentido. Ela não perde, simplesmente Kardec estava usando o conhecimento da época, como qualquer cientista faria, né? Hoje, qualquer cientista da física, da química, da biologia, o cara que é da física, se ele precisa, por alguma razão, utilizar o conhecimento da química ou da biologia, é uma questão até lógica, né? Ele só pode usar o conhecimento atual. Não tem como usar o conhecimento do passado, do futuro, e o do passado ele não vai usar porque se aquilo foi superado, né? Então, ele só pode usar do presente. E se ele criar uma teoria utilizando esses conceitos de outras ciências, e se porventura esses conceitos forem superados no futuro, preserva-se o que da teoria continua valendo e deixe de lado o que foi superado, né? Isso é bem tranquilo para entender. Mas algumas pessoas fazem confusão, então, de fato, é importante a gente explicar, né? Eu queria comentar sobre essa definição mais sintética. Kardec tinha o hábito, às vezes a gente fala, o Cosme sempre insistiu muito nesse ponto, né? Kardec é um autor muito claro na sua escrita, né? Na forma do texto, muito claro, muito conciso, muito sintético, ele consegue ter uma capacidade de síntese muito grande, né? O Cosme sempre insistiu muito nesse ponto. E dentro do espiritismo, quando a gente não tem contato com outros autores, a gente lê o texto de Kardec e poderia achar que todo filósofo é assim, né? Mas não é. Quando a gente pega texto de outros filósofos para comparar, alguns filósofos eles tentam ser claros, são muito claros, mas não chegam ao nível de Kardec, é impressionante. E outros filósofos nem tentam ser claros. Eles nem fazem questão de ser claros, né? Eles intencionalmente têm um texto mais complexo, mais difícil, até prolixo às vezes, que você lê 10 vezes o parágrafo e não entende nada, não sabe qual que é o assunto que o cara está falando. Porque esses filósofos, por uma série de razões, né? Mas dentre elas, porque esse filósofo ele quer falar só com filósofos, ele não quer falar com o público geral. Ele está escrevendo para filósofo. E para aquela meia dúzia de filósofos que domina a obra dele, o vocabulário dele, o pensamento dele. Não faz questão, né? Então, Kardec, ele é impressionante a preocupação constante dele de ser claro e também tentar ser muito conciso sempre, né? Então, se ele dá uma definição, que é a primeira definição um pouco mais longa, ele tenta depois sintetizar ainda mais. Quer dizer, a primeira definição mais longa está contida na segunda, né? O sentido está ali, das ideias. Só que o texto, a palavra escrita, acaba sendo mais breve.
qual que é a utilidade disso? Ajuda a gente a fixar na memória. Né? Você fala, bom, o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino. Aí a gente consegue fixar na memória. E o outro comentário que eu queria fazer, aproveitando que eu acabei de citar essas 3 palavras, né, natureza, origem e destino, é muito interessante Kardec colocar dessa maneira, porque natureza, quando a gente fala natureza de alguma coisa, lembrando, as palavras são polissêmicas, tem muitos sentidos, né? Quando ele fala natureza, aqui não está falando de árvores ou plantas, ele tá falando, nem de lei natural, está falando do que é, né? Qual é a natureza deste objeto? O que é este objeto? Então, quando ele fala natureza, origem e destino dos espíritos, ele está falando, olha, o espiritismo trata do que é o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai. É simples, né? Simples, no entanto, é de uma profundidade que a gente não consegue nem mensurar a profundidade de uma reflexão como essa, de uma ciência que se propõe a fazer isso. Porque se o espírito é nada mais do que o homem encarnado, quer dizer, o contrário, o homem encarnado nada mais é do que o espírito, estou falando tudo errado. O homem nada mais é do que o espírito encarnado, agora acertei. Certo? Agora finalmente acertei. O homem nada mais é do que o espírito encarnado. Se você descobre o que é o espírito, você descobre o que é o homem. Que é a pergunta que sempre preocupou os filósofos desde que o mundo é mundo. A religião também, mas essa pergunta ela foi constante nos filósofos. Se a gente pegar os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles já ficavam refletindo sobre isso. Mas, claro, refletindo da maneira deles, ao modo deles, que era através da filosofia, né? Da especulação, do pensamento. Eles não tinham o instrumento da mediunidade. Os fenômenos que ocorreram no século XIX não ocorreram no volume, na abrangência e de forma patente como ocorreram no mundo antigo, não ocorreram como ocorreu no século XIX. Então, eles não tiveram essa oportunidade de desenvolver essa ciência. No entanto, eles se perguntavam, e todos os filósofos ao longo da história se perguntaram, o que toda uma criança começa a refletir e tomar consciência de si mesma, quando ela tem, sei lá, 8, 9, 10 anos, ela vai se perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Deus existe? O que é o ser humano? O que existe depois da morte? De onde a gente veio? Será que a vida começou no ventre ou começou antes? A vida tem um sentido? Eu tenho um propósito de estar aqui ou não tem sentido nenhum? É tudo aleatório. Todo mundo vai se perguntar isso. Então o espiritismo consegue dar uma boa resposta, né? Uma excelente resposta. Os filósofos gregos já chegaram à conclusão de que a gente tinha uma alma, né? Já comentamos aqui a semelhança da doutrina de Platão com o espiritismo. Platão já concebia que a alma existia, que a alma era imortal, que ela sobrevivia à morte do corpo, que ela existia inclusive antes do corpo, a alma, e que ela vem para o corpo, olha só o Platão, ela vem para o corpo já com alguns conhecimentos. E quando a alma está aqui no corpo, conhecer os objetos é relembrar da essência que você já conhecia antes do corpo, né? O Platão é incrível, ele concebeu tudo isso só pelo pensamento. É incrível. Então, são respostas que o espiritismo dá e que, na nossa visão, acabam sendo mais completas do que a desses filósofos, né? Porque eles poderiam especular sobre a vida após a morte, mas você conversar com os espíritos e descobrir as leis dessa vida após a morte é só o espiritismo que fez. Né? Não sei se vocês querem comentar ou se nós temos perguntas do público. Eu só queria aqui, José, dentro do que vocês disseram, bom, não menos à toa, não é à toa que Kardec,
em O Livro dos Médiuns, vai colocar aquele capítulo, né, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Né? Bom, então, uma vez que nós evocamos um espírito, chamamos ele para um diálogo, ou ele espontaneamente se comunica, né? Então, o que esse espírito vai tratar? Ele pode tratar de química, ele pode tratar de física, pode, como o Michel falou, de matemática? Pode, mas veja, é uma opinião do espírito, né? Quem vai dar a resposta se está correto ou não é a ciência no qual ele está tratando, não é o espiritismo. Eu não sei se eu estou enganado dessa forma, depois eu quero ouvi-los, né? Então, mas o Espírito falou um monte de bobagens sobre química, por exemplo. Então, o Espiritismo está enganado. O Espiritismo não, o Espírito. Já que a química prova, a ciência, a química, prova que o que ele falou está equivocado, o Espiritismo não tem nada com isso. Talvez seja esse o grande problema, né? Quando você vê espíritos, né, mais atuais, mais contemporâneos nossos, que trataram de todos os tipos de assuntos, e o que deveria ser tratado, que é o fundamental, né, que é a força do espiritismo, que é a moral, não foi tratado, né? Então, talvez a confusão se dê muito por isso. A falta de buscar nesse capítulo perguntas que se podem ou que se devem fazer aos espíritos, meditar sobre isso e entender o espírito se comunicou espontaneamente, né? Então, ele está tratando de assuntos que não nos interessam ou assuntos que estão relacionados a algo que faz fronteira com o espiritismo, mas veja bem, o espiritismo ele não tem responsabilidade sobre a opinião do espírito. Cabe a nós procurarmos saber se o que ele está dizendo é correto ou não. Porque um espírito sério, um espírito elevado, ele não vai perder tempo com informações que talvez nem a nossa ciência possa responder naquele momento, né? Mas, Michel e José, eu queria ouvir vocês sobre esse comentário, até porque é muito comum espíritos, né, nos tempos de hoje, tratarem de tantos assuntos, e quando fala sobre moral é de uma forma muito... eu vou usar o termo mística, mas muito religiosa mesmo, né? Fazendo toda uma confusão e não trata da moral, né? Até como eu conversei com o Michel esses dias para trás, eu falei, o estudo da moral, que deveria ser feito com tanta profundidade, aquilo que o Espiritismo mostra, o quão é rigoroso, é profundo, necessita de muito estudo, que é compreender a moral, não se faz de modo algum, a gente não vê, eu nunca vi estudos em casas espíritas que eu participei fazer um estudo tão aprofundado, sempre muito superficial e sempre levando para o lado religioso da coisa, né? Mas não aprofunda nessa matéria que deveria ser a moral. Mas, Michel, passo para vocês, eu queria ouvir vocês em tudo isso que eu disse aqui. É isso que aconteceu, porque se você pensar de uma maneira ingênua, aparentemente é lógico, né? Eu penso assim, imagina que eu penso assim, os grandes cientistas continuam vivos. Então, eles só morreram no corpo. Qual é a primeira conclusão ingênua que eu tiro? Bom, então eu posso continuar perguntando para eles sobre as ciências que eles tratavam enquanto estavam vivos. Imagina, eu posso evocar o Galileu, eu posso evocar Newton, eu posso evocar grandes pensadores e continuar perguntando para eles sobre aquilo que eles tratavam em vida. Naturalmente, do ponto de vista ingênuo, foi o que se pensou quando se descobriu, através dos fenômenos espíritas, que se poderia conversar com mortos, porque eles estavam vivos. É isso que Kardec vai descobrir que não é possível. Claro que a gente não está estudando isso com detalhe, né? A gente só está informando as pessoas, mas ele vai descobrir que não é assim. E há dois problemas para isso acontecer, que explicam por que não é possível fazer isso. Eu tenho o problema moral, ético, que os espíritos que são éticos e moralizados no mundo espiritual, por serem éticos e moralizados, eles não vão substituir o trabalho do homem.
daquilo que é responsabilidade do homem trabalhar e descobrir, e tem um chamado problema material, porque o espírito só se comunica através de um meio, que é o chamado médium. E aí, o dia que a gente estudar, e quem estudar o livro dos médiuns vai aprender que eu tenho o problema do médium. Porque porque a ideia é, eu posso perguntar algo para os espíritos, só que esse perguntar algo para os espíritos, por trás tem o seguinte, o espírito só consegue falar algo porque ele usa um meio. Quando eu converso com os espíritos, não é uma conversa direta. E isso vai ser um problema justamente para eu tentar perguntar coisas para os espíritos. Por isso que tem uma limitação. Evidentemente que eu não estou aqui, o Kardec vai fazer um estudo profundo em todo o livro dos médiuns sobre isso. Mas o que acontece? O próprio Kardec vai dizer, logo depois que ele lança o livro dos médiuns, Kardec vai falar do incômodo que ele gerou no mundo inteiro ao lançar o livro dos médiuns. Quando Kardec, aliás, isso é pouco tratado pelo movimento espírita, mas isso é um fato digno de nota. Quando Kardec lança o livro dos médiuns, isso caiu como uma bomba. Porque lembra, todo o planeta Terra tinha grupos que praticavam a mediunidade. Isso foi uma coisa que se espalhou no mundo inteiro e estava intenso na época de Kardec. Quando Kardec lança o livro dos médiuns, em que ele vai explicar como a mediunidade funciona, e ele vai explicar como desmascarar os charlatães, como desmascarar os picaretas, ele gerou muitos inimigos com o livro dos médiuns, ele chega a dizer isso. E ele chega a criar inimigos não só encarnados, mas também desencarnados. Porque agora ele criou uma obra científica que explica a mediunidade. E explicar a mediunidade é também mostrar como ela pode ser usada e quais são os seus limites. Então existiam muitas pessoas na época de Kardec que ganhavam muito dinheiro e fama se utilizando da prática da mediunidade. E o livro dos médiuns foi um banho de água fria nessas pessoas. E, naturalmente, elas odiaram o fato de Kardec desmistificar a mediunidade. Porque agora eu não poderia usar mais a mediunidade como um meio de eu adquirir, fazer adivinhações, fazer progressos nas ciências, fazer descobertas científicas, inventar novas tecnologias ou descobrir novas questões aí do comércio. Kardec terminou com isso. Kardec prejudicou muito, entre aspas, porque ele fez o que era correto, mas ele prejudicou muito aqueles que viviam da mediunidade. E o que acontece? É evidente que uma obra dessas, ela, para homens imorais e que vivem da picaretagem, essa obra não é interessante. Naturalmente, como após a morte de Kardec, ainda a gente vai ter o ser humano com pessoas desonestas, pessoas picaretas, enganadoras, interesseiras, corruptas, isso continua até hoje. Naturalmente que, tendo a oportunidade de excluir o livro dos médiuns e não deixar as pessoas saber da verdade, as pessoas vão fazer isso para tentar tirar proveito da mediunidade. Veja, o que aconteceu no século XX? Isso invadiu o próprio movimento espírita. As pessoas passaram a praticar a mediunidade sem seguir as orientações de Kardec e do livro dos médiuns. Naturalmente, quando eu deixo de seguir uma ciência e eu pratico e me envolvo com algum fenômeno sem seguir as orientações da ciência, eu estou sujeito a tudo. Qualquer coisa pode acontecer. Porque é a ciência que dá a segurança, a explicação, a utilidade, as limitações, como é que eu uso, como é que eu aplico. Para qualquer ciência é assim. Aliás, para qualquer coisa. Imagina que eu coloque uma pessoa que não sabe dirigir um carro dentro de um carro e coloco ela na estrada e digo assim, dirige. Veja, ou pode acontecer uma coisa besta até uma tragédia grande.
Pois então, é isso que aconteceu. Como as pessoas passaram porque a mediunidade continua existindo. As pessoas passaram a se relacionar com a mediunidade sem o uso da ciência, eu tenho todas as consequências de não usar uma ciência. É a mesma coisa, uma pessoa descobre que tem uma doença gravíssima e ela resolve não procurar um especialista, mas daqui a pouco ela começa a querer fazer algum tratamento aleatório que não tem nenhuma segurança, nenhuma verificação, ela está sujeita a qualquer coisa, inclusive morrer. Então, toda vez que eu jogo a ciência no lixo ou ignoro ela, eu estou correndo um sério risco. Com a mediunidade foi isso. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram, o nosso movimento espírita começou a evocar não que não se evocava, mas na conversa com os espíritos, na mediunidade do movimento espírita no século XX, se perguntava sobre tudo. Se perguntava sobre tudo e... Porque não se estudou o livro dos médiuns para saber que eu não posso perguntar qualquer coisa. E a partir do momento que eu pergunto sobre qualquer coisa, eu sempre vou ter um espírito ignorante para dar uma resposta. O problema é que a resposta é ruim. É falsa, é sem critério, sem controle. Então a gente entupiu o movimento espírita com milhares e milhares de obras opinando sobre tudo. Quem são os pais desse desastre? André Luiz, Emmanuel, Federação Espírita Brasileira, Divaldo Pereira Franco. Eles são os principais responsáveis por essa maluquice que virou o movimento espírita. Porque eles lançaram obras falando sobre qualquer assunto. Todo mundo sabe das obras através do Divaldo que falam sobre uma dita psicologia. Todo mundo conhece as obras do Emmanuel, como a obra O Consolador, que você pega o índice daquela obra, o Emmanuel está falando sobre tudo. Todo mundo sabe que as obras do André Luiz, ele fala sobre tudo. Pega a obra como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, é uma loucura. É uma loucura. Basta você pegar meia dúzia de palestras do Divaldo, pega uma entrevista, não tinha pergunta que o Divaldo não respondia. Cada resposta era uma bobagem maior que a outra, mas as pessoas achavam lindo, né? E o especialista olha e diz assim, meu Deus, o que esse homem tá falando? Só bobagem. De vez em quando aí nas redes sociais, chega pra gente, né, vídeos do Divaldo, que a gente fica, como é que pode este ser humano ter sido considerado uma autoridade no movimento espírita, falando tanta bobagem? Mas como era uma bobagem misturada com coisas bonitas, falando do bem, do amor, da paz de Jesus, pronto, tá validado. As pessoas misturaram, né, o joio com o trigo. Mas eles contribuíram para isso. A FEB continua fazendo isso até hoje. Se você entrar no Instagram da FEB, tá lá, não sei o que, na visão espírita. Aí você vai ver, não tem nada a ver com o espiritismo. Por quê? Porque não é um espiritismo que segue as orientações de Kardec. Veja, ele deixou claro aqui no que a gente leu. O espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo material. É isso que o espiritismo trata. A gente vai ver, vai lá no perfil da FEB, ela está fazendo isso hoje. A dita principal instituição espírita do mundo. Aí você vai ver, mas ela está falando tudo na visão espírita. Esses tempos eu vi um dos mandatários lá da FEB, ele fez um vídeo, autismo na visão espírita. Aí você vai ver o vídeo, ele não responde nada. Mas é óbvio que ele não vai responder nada, porque não existe isso na visão espírita. Aí na visão espírita, é muito interessante, a visão espírita que ele chama é dizer que tem algo a ver com a reencarnação. Mas tudo tem a ver com a reencarnação. Isso não é dizer que algo é visão espírita. Não tem nada a ver eu acrescentar a reencarnação. Então eu estou falando a reencarnação é um tema espírita. Agora eu colocar a reencarnação como algo para explicar qualquer fenômeno, isso não é dizer que aquela coisa foi explicada pelo espiritismo. O título não corresponde ao que o vídeo diz, não, porque não explicou nada. Aliás, em breve, quando eu começar os vídeos de React, né, eu quero mostrar isso.
Eu quero pegar vídeo, já tem alguns guardados das pessoas que dizem tal coisa na visão espírita. Aí você vai ver, ela tá falando a visão da medicina, a visão da psicologia, a visão da pedagogia, a visão do filósofo tal. Ela disse que é a visão espírita, mas daí você vai ver, ela tá citando o que não é espírita. Então a gente vai ver, muito comum isso, tem médicos, os médicos espíritas, aí você vai ver a palestra, não sei o que, da medicina na visão do espiritismo. Você entra na live, ele tá falando de medicina, mas não é mesmo. É porque é um médico espírita falando, daí é medicina na visão espírita. Não, é medicina. Você vai lá, ele tá falando do cérebro, neurônio, glândula. Mas isso é medicina. Não é porque é um, um, um médico falando que também é espírita, que aí é medicina na visão espírita. Ou então ele fala assim, ele fala do cérebro, ele fala do sistema nervoso, ele fala dos neurônios, e aí ele fala da reencarnação. Mas isso não é fazer medicina na visão espírita, isso é falar de medicina e espiritismo, que ele misturou. Porque não existe medicina na visão espírita, não existe psicologia na visão espírita, não existe pedagogia na visão espírita, não existe biologia na visão espírita, não existe nada na visão espírita a não ser o espiritismo, que estuda o quê? Origem, natureza e destino dos espíritos, bem como... Percebe? Então tá cheio, a gente vai, abre as palestras espíritas, os podcasts espíritas, os livros espíritas, tudo é em nome do espiritismo. A gente abre, não tem espiritismo ali. Mas a gente vai ver, é a profissão do que escreveu, né? A impressão que dá é que a pessoa, ela não vende, dentro da profissão dela, ela não vende as obras, né? Daí ela usa o meio espírita para vender. Porque ela bota lá que é espiritismo. Então ela tá usando o espaço espírita para vender seu peixe. O que não é ético, né? Eu não posso pegar anunciar para alguém uma palestra espírita e começar a falar de outra coisa. O nome disso é imoralidade, é antiético. E é como se eu dissesse assim, vamos fazer um estudo do que é o espiritismo aqui, eu abro a live e começo a falar para vocês da receita do Mais Você da Ana Maria Braga. Aí eu vou dizer o que é culinária na visão espírita. É o que o pessoal faz, né? Passo para vocês. Deixa eu ver se eu acho que o José caiu. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aí, passo para vocês. Tô aqui. Não, eu ia só comentar que eu concordo com o Lauro, eu acho que está correto esse pensamento. Se um espírito está tratando de outros assuntos estranhos ao espiritismo, a doutrina espírita não tem nada com isso. Simples assim. É a opinião pessoal daquele espírito. Se alguém quiser avaliar essa opinião, que pegue as teorias científicas do campo que ele está tratando e avalia a opinião dele à luz da física, da química, da biologia, ou da psicologia, ou da matemática, sei lá, qualquer área. Os espíritos não perdem nada com isso. Quando as pessoas fazem essa confusão, é que elas não entenderam o que é o espiritismo, né? Enfim, eu acho que quando você compreende o que são os espíritos, o que é o espiritismo, essa dúvida, ela naturalmente ela acaba, né? Tem um comentário do Luciano aqui, né? Tem o guia da casa espírita que fala que tem que desligar o celular, pois vai interferir os aparelhos espirituais. Ah, sim, mas por que não, né? Depois que a porteira foi aberta pelo André Luiz, tudo pode. Por que não? Aparelhos espirituais. É triste, a gente não sabe se ri ou se chora, né? Depois das baterias elétricas, dos dardos magnéticos do nosso lar, por que não aparelhos espirituais? É isso. Você aceitou um sistema, você tem que aceitar todas as consequências dele. Pronto. E aí a gente conhece a história. O palestrante, ele endossa essa opinião, aí vai passando para um, para outro, e vai criando toda essa cultura que nós vimos aí no século XX, né? Não sei se tem mais algum comentário ou pergunta. O pessoal tá quietinho. Lauro?
Lembrei agora, para tentar corroborar com o que vocês disseram, só que eu não vou lembrar o nome do artigo em qual volume da Revista Espírita está. Talvez vocês já ajudem a me lembrar aqui. O espírito se manifesta, salvo engano, a avó, a que tinha sido a avó da médium, dando uma sugestão para se criar uma caixa geral para os espíritos no mundo. E dá lá a sua opinião. E o Kardec o que faz? Ele simplesmente rebate, rejeita essa opinião. Veja, o Espírito tratou de um assunto que não tem nada com o Espiritismo. Ele deu uma ideia, ele deu uma opinião. E pode. Opinião qualquer um pode dar. Né? Se a opinião fosse boa, quem sabe, talvez o Kardec até fala, opa, boa ideia, né? Mas não, Kardec simplesmente rejeitou a ideia, porque não é algo da alçada do Espiritismo. Imagina, fazer uma caixa geral para os espíritos no mundo inteiro. É algo até irracional de se pensar, né? E o Kardec vai dar as suas razões lá, que é muito importante. Então, veja que o foge de um assunto que não é moral, ou assuntos ligados à ciência espírita, e vai para um campo que não é o terreno do espiritismo. Pode fazer fronteira? Isso aí, né, como a gente tem estudado, a gente sabe sim, mas não é da alçada do espiritismo. É só esse detalhe aqui que me veio à lembrança agora, Michel. Sim, em julho de 66, esse texto se chama Do Projeto de Caixa Geral de Socorro e Outras Instruções para os Espíritas. O Espírito vem e propõe, olha, o Espiritismo não prega caridade? Então ela propõe um projeto de caridade de nível social que os espíritas deveriam fazer. Ela fala sobre os espíritas todos doarem uma quantia, essa quantia se somar, né? E aí desenvolver uma espécie de um projeto social misturado com um hospital espírita para atender doentes. E ela ainda diz, porque como é um espírito inferior, e ela ainda tem a petulância de dizer a esse espírito, diga isso para o senhor Kardec, que inclusive ele, como é o grande representante, né, do espiritismo, ele há de concordar com a minha ideia, porque ela é uma ideia que, imagina, é um projeto grandioso de caridade. E aí, para nossa surpresa, a gente vai ver Kardec sendo contra, porque aí ele vem e comenta. Só que aí você vai entender por que Kardec está certo, né? Porque Kardec diz assim, não adianta, em nome do bem e da caridade, eu abraçar qualquer projeto que não se sustenta do ponto de vista na prática. Então não adianta eu fazer uma coisa só com boa intenção, com entusiasmo e com vontade de ajudar, e eu não ter detalhes técnicos e um projeto bem elaborável para ser praticável. Porque aí, pelo contrário, Kardec diz, eu vou... não vai dar certo e eu não vou atingir o objetivo. Então, Kardec tinha uma clareza e ele nunca se embalou nessa, né? E a gente sabe que é engraçado como já tinham esses espíritos naquela época, então não era um espírito mau, veja que o espírito estava querendo ajudar. Mas Kardec vai mostrar por que não é só porque o espírito está propondo algo bom que a gente vai lá e vai fazer, porque tem que ser viável, racional, a pessoa que for fazer tem que ter competência, tem que ter a organização financeira para muitos projetos. Não basta simplesmente ter boa intenção e dizer, ai, Deus vai ajudar, os espíritos vão ajudar, vamos fazer qualquer coisa. Isso é irresponsabilidade. E a gente sabe que pós-Kardec, o século XX foi muito comum isso. 99% hoje da casa espírita que a gente tem hoje, o modelo de casa espírita que a gente tem hoje no movimento espírita, ela é fruto de orientações de espíritos no século XX. Então, o nosso modelo de movimento espírita foi criado por esses espíritos. Aí você entra hoje na casa espírita, a casa espírita ela é uma coisa bem estranha, né? Porque aí tem os departamentos, aí você vê a casa espírita cuida da família, cuida do projeto social, tem casa espírita que cuida da saúde, tem casa... Aí tu vê que a casa espírita quer cuidar de tudo e nada ela faz bem. Tudo é meia boca. E o espiritismo, que é o que uma casa espírita deveria cuidar, não tem.
E todo mundo ali tá se achando Francisco de Assis, né? Todo mundo tá se achando Madre Teresa de Calcutá. Não, é que aqui a gente faz o bem, a gente ajuda de tudo que é jeito. Sendo que para essas questões institucionais, para esse tipo de serviço, a gente poderia, então, já que a gente tem boa intenção, ajuda uma instituição séria que já está feita. Você pode contribuir com essa instituição. Por que você vai criar uma mini instituição dentro da casa espírita para você fazer meia boca e não cuidar direito? Nem do espiritismo, nem da instituição que trata daquilo. Mas a casa espírita hoje é assim. A casa espírita hoje ela tenta fazer tudo. Tem casa espírita que tem dentista, que tem... Mas não cuida do espiritismo. Mas daí todo mundo, não, a gente tá fazendo bem, a gente faz a caridade. Mas não leu a revista Espírita de 1866, mês de julho, o que Kardec vai falar. Não leu. Não entendeu. A pessoa age só na emoção, né? Mas ela não usa a razão para achar os meios adequados para executar a caridade, para fazer o bem verdadeiramente. Por isso que a gente tem um movimento espírita de má qualidade, tanto na sua forma, nas suas instituições, quanto no seu conteúdo. Porque a gente priorizou um número no século XX. E não é à toa que está morrendo. Olha que curioso, a gente ficou fazendo tudo, não fez nada direito, não fez nada bem. Como isso é perecível, isso não tem uma sustentação, está acabando, né? E ninguém fez nem bem aquilo que se propôs, e nem cuidou do espiritismo, e nem aprendeu o espiritismo. Por quê? Porque foi seguindo orientações desses espíritos. Ah, mas aqui o espírito está falando em nome de Jesus, está falando... Tudo bem, né? A gente não leu Kardec, né? Então, é muito bem. Esse texto é um dos mais fantásticos que a gente deixa para as pessoas lerem, né? Projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instruções para os espíritos. Julho de 1866, na Revista Espírita. Então, não tem. Se a gente não aprender com Kardec, não ouvir Kardec, não entender como a ideia dele, a estratégia dele era melhor, se a gente passa a ouvir espíritos de terceira ordem, a gente está correndo o risco de quebrar a cara. Por quê? Porque o espírito de terceira ordem, ele sabe pouco. Ele não tem uma noção como alguém que é preparado, né? Da mesma forma, quando eu abandono a ciência. Veja que há muita coisa no senso comum que é muito boa, é muito agradável, mas eu não troco. A ciência, ela tem uma segurança, uma estabilidade. A ciência, dentro das suas áreas, ela é o nosso guia de como agir no mundo e com a natureza. Nota que, no geral, as pessoas já se acostumaram. Hoje em dia, quando as pessoas ficam doentes, elas não buscam, de preferência, um curandeiro. Elas vão buscar a ciência. Pelos avanços, pela tecnologia, por tudo que a ciência fez. Mas ainda nas questões espirituais, nessas questões assim, as pessoas ainda buscam o quê? O que não é científico. E aí, o que não é que tudo seja ruim, mas aí eu não tenho nenhum critério, nenhum controle, eu posso estar sujeito a várias coisas. Que a segurança daquela ciência, os critérios, a seriedade daquela ciência dá. Se a gente seguir a ciência. Então a gente tem que aprender a essas questões com o espiritismo, quando for aquilo que é da alçada do espiritismo. E o que não for da alçada do espiritismo, a gente não tem que se meter, a não ser que a gente também se qualifique naquela área, né? Aí tudo bem. Mas aí eu não misturo as coisas. Eu faço as coisas com competência. Se eu quero fazer algo, eu tenho que me qualificar para fazer aquele algo, né? Não posso fazer simplesmente baseado na boa intenção e em nome da caridade. Ainda justificando, o espiritismo ensina a caridade, eu estou fazendo exatamente isso. Ainda bota na conta do espiritismo a leviandade, né? Não, você está fazendo porque você é empolgado. Mas você tem que... Não é o espiritismo culpado por isso. Se você ler Kardec, você vai ver. Vários projetos que o pessoal dava ideia para Kardec fazer. Kardec dizia, negado. Ideia, por exemplo, a nossa própria estrutura federativa, Kardec era contra. Você vai ler na Revista Espírita. Essa hipervalorização da casa espírita como a célula que iria
representar e ser responsável pelo crescimento do espiritismo, Kardec era contra. Foi exatamente o que a gente focou no século XX no Brasil. Hoje o movimento espírita, ele acha que a vida do espiritismo passa pela casa espírita, sendo que Kardec nunca foi por esse caminho. Porque ele enfatizava os grupos familiares em detrimento da casa espírita. A gente fez o contrário. Ora, se a gente fez o contrário, a gente vai obter o quê? Os resultados contrários. Então é quase tudo, para concluir a minha fala, né? É quase tudo diferente do que Kardec fez. Não é à toa que a gente tem um movimento espírita falido. O movimento espírita é falido. A gente tem uma doutrina que diz que vai mudar o mundo e os seus representantes nem no Brasil são unanimidade. O espiritismo vai mudar o mundo. Ele não é ouvido nem no Brasil. O Brasil é onde tem mais, mas qual é a relevância do Brasil para a modificação do mundo? Qual é a relevância da porcentagem de espíritas no próprio país? É aquilo que eu sempre brinco, vamos levar Agora, vai ver na época de Kardec. Na época de Kardec, ele tinha uma relevância no mundo. Ele estava entre as principais discussões da sociedade. A gente tirou o espiritismo desse patamar, que é onde hoje a gente quer estar, e não está mais. A gente tirou ele de lá, que era onde Kardec deixou, e a gente está entregando ele aonde? Aí tem gente que me diz que o movimento espírita evoluiu no século XX. Não conheceu a história do espiritismo no século XIX. A gente fez diferente e deu um resultado pior. Olha que surpresa, a gente fez diferente de Kardec, né? E agora, depois que o contexto passou, para botar lá de novo, agora, filho, todo o contexto favoreceu para o espiritismo estar à ordem do dia no século XIX. Kardec nos entregou assim. E a gente fez o quê? Se transformou em o quê? 2% da população de um país de terceiro mundo. E achando que está revolucionando, né? Você vai na casa espírita, o pessoal acha que é o suprassumo a palestrinha de meia hora falando um monte de porcaria, a pessoa acha que está ajudando o mundo aí para regeneração. A vaidade não deixa a gente ver o ridículo, né? E a gente só melhora quando vê o ridículo. Ou a gente entende que é patético o que foi feito até aqui, patético, comparado a Kardec, ou então a gente não vai mudar, então vai fazer diferente. Né? Bom, eu quero já, antes de passar para vocês também comentar, fazer os comentários finais de vocês, eu já quero me despedir, agradecer ao José, ao Lauro. A partir da semana que vem, então, agora, a gente entra na obra em si, a gente vai começar o primeiro diálogo, agora a coisa vai, e então, quarta que vem, a gente inicia o diálogo com o crítico. Um bom resto de semana a todos, e boa noite. Pronto, agora eu consegui. Estava tentando tirar o mudo aqui. Bom, é isso, né? Muito boas reflexões. A gente precisa ter uma visão crítica do movimento espírita, não com a intenção de denegrir, né, as pessoas, mas com o objetivo de melhorar. Aprender com Kardec. Kardec, ele tinha essa visão do todo, da parte prática, da parte organizacional, administrativa. Era realmente um homem completo, né, nesse sentido. Impressionante. Um homem sábio, no sentido... Um homem sábio no sentido espírita da palavra e no sentido filosófico lá dos gregos, né? A pessoa prudente, que é equilibrada, além da questão intelectual, de inteligência, né? Equilibrada, que sabia tomar decisões na hora certa. Prudência é isso, né? Prudência não é evitar riscos a todo custo. Prudência é tomar a melhor decisão no momento correto. Ainda que isso implique assumir algum risco, mas você faz isso de maneira refletida, no melhor momento, né?
O Kardec tinha essa visão, era um homem muito prático, que também tratou dessa questão da organização do movimento espírita. Quem sabe no futuro a gente faz algum estudo, fica aí um tema para a gente fazer, né? Como Kardec via qual era a melhor maneira de se organizar o movimento espírita do ponto de vista de Kardec, né? O Cosme e o Lauro já deram uma pista aqui. O Michel e o Lauro, nossa, hoje tá difícil. Chamei o Michel de Cosme. Hoje tá difícil. O Michel e o Lauro já deram uma pista aqui de como Kardec achava melhor privilegiar os grupos particulares do que os centros espíritas, né? Então, fica a reflexão importante para nós. É isso, muito obrigado de novo a todos que participaram, que nos acompanham, a gente fica sempre muito feliz. E semana que vem entramos finalmente no diálogo o crítico, né? Agora sim vem a parte maravilhosa. Eu sou apaixonado por esses diálogos, então a gente vai poder estudar todos juntos, aí vai ser uma alegria muito grande. Um grande abraço a todos, boa noite. Aí, se falar em crítico, né, é o que o movimento espírita ou as pessoas precisam aprender o bom debate, né? Crítica não naquele sentido comum, né, de denegrir, de ferir, né? Não é isso. Crítica no sentido de analisar, de debater, né? E eu tenho presenciado, e o Michel até vai lembrar do que eu estou falando, pessoas que no Instagram foram muito infelizes nos seus comentários, de forma agressiva, ponto de eu precisar ir lá e chamar a pessoa na razão, falar, olha, vamos ser um pouquinho mais educados nos comentários, você pode opinar, dê os seus argumentos, apresente seus argumentos, se você tem direito, mas que seja de forma respeitosa. Então, as pessoas precisam aprender isso, ouvir, né? E meditar um pouco sobre o que estamos falando aqui. Mas será que o que o Lauro, o Michel e o José estão falando está correto? Busque as 23 obras de Kardec, é ele que vai dizer. Essas 23 obras é que vai poder esclarecer. Nós só estamos aqui reproduzindo, tentando reproduzir aquilo que Kardec deixou para a gente. Né? Então, aí cada um vai estudar e vai compreender seu modo, mas é importante que faça esse esforço. José, Michel, pessoal, quero agradecer aí, né, por esse estudo, e nos vemos aí na semana que vem para o estudo, retomando, né, a semana de estudo com o livro dos Espíritos. Um abraço a todos.